podcast de fotografia. Aqui em São Paulo, Rafael Oliveira e Antônio. Antônio o quê aí em Seattle? Eu aqui em Seattle, Washington. Mas fala aí seu sobrenome, porque a última vez eu errei. Row. Bro. Antônio Row. Bro. Mas pode chamar de Neno, é mais fácil. É, eu prefiro Neno também. Então bora, Neno. E... Então, Neno, vamos lá falar hoje de ISO. É um bom tema para ir começando a entender também um pouco mais de. Um pouco mais, não, né? Entender um pouco sobre os termos da fotografia digital, né? De onde vêm esses termos e o que eles significam, não é? Isso mesmo. Por que que tu não... Por que que tu não inicia definindo o que é isso então, Rafael? Tá bom? Não sei por que você tá rindo. Tá me achando ridículo. Mas assim. Bom, ISO significa International Standard Organization. Isso Tá, e o mesmo. que isso tem a ver com fotografia? Nada. É assim, na época do filme se usava para determinar a sensibilidade do filme à luz. O filme ele era formado com grãos de prata, os químicos foram percebendo que conforme eles mudavam o tamanho desse grão de prata que ficava no filme, mudava a sensibilidade dele com a luz. Às vezes ele era mais sensível à luz, então ele registrava imagens mais rápido. Outras vezes ele era menos sensível à luz, registrando imagens mais lentas. Existiam alguns padrões de numeração, que era o ASA nos Estados Unidos e o DIN na Europa. Depois resolveram unificar, chamando ISO, mas guardando o numeral feito pelos americanos. Então nós temos os 50, os que seriam filmes lentos, né, que seria o 50, o 100, o 200, outros filmes mais rápidos, que seriam o 800, o 1600, o 3200, e um que era o prático, né, que era o 400. Bom, isso foi ficando cada vez mais familiar para as pessoas que fotografavam, né? Então, imagina que para um amador que não soubesse exatamente o que é ISO, que são essas coisas, né? Tinha aquela coisa do filme pra dentro ou pra fora de casa, né, Nando? Você que sabe bem disso. Ou Ah, é verdade, eu me lembro às que eu vezes, ia comprar filme e às vezes eu ia comprar pro meu pai, né? E o pessoal, como eu não entendia nada de filme, eles perguntavam, qual é o ISO? Eu, faço a menor ideia. Daí o cara perguntava, tu vai bater dentro de casa ou pra fora de casa? Se eu fosse bater pra dentro de casa, ele iria me dar um ISO 400. ISO não, se falava ASA, né? Aí era ASA é, 400. Ah, tu vai bater fora de casa, vai ter luz, aí era uma ASA 100. Por quê? Porque para fora de casa, como a gente ia ter bastante luz, tu não precisava uma asa alta, tu não precisava um filme tão sensível, então podia ser 100. Agora, se fosse bater dentro de casa, que é um ambiente mais escuro e que tu precisa um filme mais sensível à luz, então asa 400. e na caixinha do filme também tinha uma tabelinha, né? Qual era o tipo de filme para cada situação, Ah, né? E isso era na época do filme que tinha. E para você poder trocar, imagina só. Você compra um filme para tirar foto de aniversário, né, sei lá, do seu primo. Você não vai fotografar profissionalmente, às vezes como amador mesmo. E aí você vai lá, né, vai estar toda a família, você resolve tirar foto e pensa assim, ah, bom, vai ser uma festa de aniversário, vai ser à noite, ou então dentro de casa, e então vou comprar um filme aqui, um ISO 400, né, porque ele aguenta mais para situações de baixa luz, tudo mais. Aí chegava lá na festinha, assim, ou então no dia falava assim, não, vai ser à tarde, vai ser na praia. Aí você ia pra praia com aquele filme 400, você não tinha outro, todas as fotos ficavam brancas, porque ou muito claras, né? Eu mesmo fiz esse erro, fui pra Bahia com o filme 400, aliás, com três filmes 400. No- Mas até que quando tu tinha um filme muito sensível, até não era o principal problema, porque isso tem como corrigir. Agora o problema mesmo era quando tu pegava um filme que era pouco sensível para fazer do lado de fora da casa e aí tu queria fazer uma foto dentro de casa onde estava escuro. E aí não tem como contornar esse obstáculo, né? Principalmente se são objetos assim mais dinâmicos, né? Então, por exemplo, uma festa, né? Toda criançada correndo, só batendo palma para aniversário, todas essas coisas acabam não facilitando, né, na época do E filme. por isso, inclusive, que muitas vezes a gente olhava os fotógrafos, eles tinham duas, três, às vezes até quatro câmeras
penduradas em volta do pescoço. Por quê? Porque cada câmera tinha um ISO diferente. Ou melhor, uma asa diferente, né? É, e aí ficou como o Neno falou mesmo, né? Era até mais prático usar um ISO alto, porque você conseguia trabalhar isso melhor, você conseguia escurecer de repente no laboratório, ou até mesmo usando algum artifício na câmera. É, batendo uma velocidade mais alta, né? Exato. E aí ficou meio que um senso comum errado. Quanto maior a sensibilidade, melhor era o filme, né? É, não é verdade. E aí, o que que temos hoje no digital? No digital, resolveram levar a mesma nomenclatura do filme para o digital. Então a gente continua tendo. Poucas câmeras têm ISO 50, eu pelo menos não consigo lembrar de nenhuma. Você conhece alguma, Neno? Acho que a maioria começa em 100, né? Eu tenho uma compacta que começa com 80, mas é só. Na verdade, tu até tem como colocar 50, mas daí isso na verdade está sendo muito mais processamento, assim como tu coloca um ISO muito alto, é mais o processamento da câmera mesmo, não que os pixels estejam funcionando em 50, né? É isso mesmo. Não é porque, na verdade, tudo isso é uma grande invenção do homem, né? O próprio ISO do filme, né? Mas o ISO do filme, ele representava uma relação com aqueles grãos de prata. No digital não existe isso, né? Não tem grãos de prata no seu sensor digital. Então, o que que ele faz é um ajuste de software. Assim como, sei lá, no Word você está escrevendo numa página e no Excel numa planilha. Quando na verdade você está olhando para a tela do computador. É apenas uma representação de uma planilha ou a representação de uma página. E na internet, na fotografia digital é a mesma coisa, porque a gente tem uma representação. Então, existe um sensor que é o único para a câmera, e aí você consegue ajustar que seria algo como um ganho de luz ou uma perda de luz, de acordo com o efeito que você quer dar na imagem. Né? Mas isso tem um preço, né? Então, por exemplo, seguindo aquele raciocínio senso comum do filme, quanto maior a asa ou ISO, seria melhor a foto, te dá mais oportunidade. No filme também tinha um probleminha. Como você usava os grãos de prata, os filmes mais sensíveis tinham grãos muito grandes. Então fica uma imagem assim, como se fosse uma areinha, né? Uma perda da definição. No digital isso existe também, que a gente chama de ruído. Só que tem uma questão que é bem marcante, né? Para diferenciar. O grão na fotografia de filme, ele até era charmoso, assim, né? Ele tinha lá sua graça, né? Ele não incomodava o olho. Já o ruído incomoda, assim, dá uma atrapalhada, né? Você sabe explicar melhor sobre o ruído? É, na verdade, eu acho que a gente vai falar mais sobre ruído quando a gente explicar melhor como funciona o processador da câmera, né? Eu acho que isso daqui a uns 15 ou 20 minutos a gente vai falar mais a fundo disso. Mas o que cabe falar agora seria assim, ó, o ruído não necessariamente é algo negativo, tá? Em muitos casos se coloca ruído propositalmente a fim justamente de copiar esse efeito que a gente tinha quando a gente usava filme, que era o grão. Então, mas é que tem uma diferença, né? Do ruído pro grão. O ruído, ele é meio que uma interferência que a próprio software da câmera não conseguiu ler o preto ou muito claro. Acontece muito mais no escuro ou com longas exposições. E aí ele acaba querendo, para dar uma disfarçada, copiar o pixel do lado. E aí fica meio estranho, assim. Eu entendi o que tu quer dizer. Tu quer dizer o seguinte, quando tu tem a granulação, é como se tu estivesse desenhando com um grafite bem grosso, tá? Enquanto que com o ruído não é o fato de tu ter linhas mais grossas, de tu ter um maior contraste, mas é o fato de tu ter vários pontos que não sentam com a mesma cor. São pontos que não tem nada a ver com a imagem, é como se tivesse pego um grafite bem fininho e feito várias pontas em cima da imagem, né? Não sei se é É, isso que para tu dar quer uma dizer. É isso mesmo, para dar uma disfarçada na dificuldade que você teve em desenhar com o grafite grosso, assim, Exato. né? E aí fica uma coisa meio estranha no o ruído. Bom, e é isso. É, O que mais, né? vamos fazer um resumo então dessa primeira parte. O que é ISO? Fique com isso na cabeça. ISO é a sensibilidade do sensor. Quanto maior o ISO, mais sensível. Menos luz tu vai estar precisando para fazer a imagem. Quanto menor o ISO, menos sensível.
Tu vai fazer uma foto de um sol, por exemplo, que tem muita luz, tu não vai colocar num ISO alto para tornar o sensor mais sensível. Tu quer que ele seja menos sensível, porque tu tem muita luz, então ISO baixo. E eu acho que isso ficou bem claro, né? É. E assim, né, fotografia não é exatamente uma receita de bolo, né? Que você siga assim, fechado. Então o próprio fotógrafo né, tem que se ver assim, não como um executor, não como um operador de um aparelho fotográfico, né? Mas como um criador de imagens. E aí ele vai ter que, a partir dessas informações técnicas, né, da fotografia, ele vai ter que produzir alguma coisa que o diferencie ou alguma coisa que transmita a mensagem que ele quer dar, não é? Exato, concordo plenamente, em grau e sentido. Ok, muito obrigado, né? Bom, Nena, então, como a gente disse, tem essa questão do ruído que atrapalha a imagem e sensibilidade alta. Então, por que que a gente não pode usar sempre a alta sensibilidade, né? Um ISO alto para fotografar? O que que acontece no digital que não deixa ele impune, além do ruído? Para isso, a gente tem que entender, acho que um pouco também, como que funcionam essas coisas, né? O que que faz o ruído acontecer? Na verdade, a gente já até explicou como funcionava no filme, né? No filme era muito simples. Você abria, né, a câmera levantava a cortina, marcava o filme, né? E aquilo ali que estava no filme, né, no final do processo, era a imagem. No digital não é assim. Como é que funciona? Explica aí. A gente costuma fazer a analogia com filme, mas não é uma analogia verdadeira, tá? A gente usa com fins didáticos e é perfeitamente aceitável, a gente consegue entender perfeitamente como funciona. Mas como a gente está com mídias diferentes, não funciona da mesma forma. Enquanto no filme tu tinha a sensibilidade que tu aumentava, na fotografia digital não funciona da mesma forma, tá? O que acontece é o seguinte, tu não está aumentando a sensibilidade dos pixels, tu não está aumentando a sensibilidade do sensor da câmera. O que a gente faz quando a gente está aumentando o ISO da câmera, tu está, na verdade, amplificando o sinal. E para entender isso, eu acho que fica bem fácil usar como exemplo um microfone, tá? Quando tu está gravando um áudio e tu aumenta o ganho do microfone, tu tem o mesmo som, a pessoa está falando no mesmo tom, tá com a mesma intensidade. O que tu está fazendo, aumentando o volume, é amplificando o sinal, certo? O que que acontece? Tu vai ter aquele chiado de fundo. Sabe quando fica aquele tsh escutando? É a mesma coisa acontece quando está aumentando o sinal do sensor, transformando para a imagem seria o ruído. Tô certo? Acho que sim, né, meu? Para entender bem como isso funciona, agora eu acho que vale a gente falar um pouquinho mais sobre o processo de formação da imagem na câmera. Ela passa por duas etapas. Primeira, a captura, que são os pixels captando a luz no sensor, depois pelo processamento dessa informação. Tá? Cada câmera ela tem um processador e ela vai processar essas informações captadas pelos pixels e transformar em imagem. Na captura, os pixels vão receber essa informação luminosa, tá, que passa pela lente, e na segunda etapa, o processador, através do software que cada câmera tem, vai processar através de vários cálculos, várias séries de algoritmos para gerar a imagem final. E aí é que entra a qualidade do sensor, a quantidade de pixels e o tamanho do sensor. Por quê? Porque tu imagina que tu tem uma quantidade X de pixels numa área X, certo? Vamos fazer uma comparação aqui com o quê? Imagina que tu tem um balde com 5 bolas de tênis dentro do balde. O balde é o tamanho do sensor, os 5 bolas de tênis dentro são os pixels. O que que acontece? Se tu pega um sensor maior, com a mesma quantidade de bolas de tênis, as bolas de tênis vão estar mais espaçadas entre si, dentro do balde, correto? Tu tem um sensor maior, a mesma quantidade de pixels, os pixels vão ficar mais afastados entre si. Tu vai ter menos ruído, o que vai traduzir numa imagem melhor. Por quê? Com as bolas de tênis, com os pixels mais afastados, eles não sofrem tanta interferência entre si. Mesmo sem eles estarem recebendo a luz, eles têm uma atividade elétrica por si só, porque o sensor ele gera sinal, o que seria o equivalente a deixar o aparelho de som ligado, certo? Sem estar tocando nada e ainda assim colocar um volume alto, tu vai escutar aquele chiado da mesma forma. Por isso, também a gente consegue entender por que que uma máquina, quando tem muitos megapixels, tu vai ter uma imagem com mais detalhes,
certo? Porém, como consequência disso, consequência dos pixels estarem muito mais juntos entre si, tu vai ter uma imagem com mais ruído, porque a área do sensor vai permanecer a mesma. Tu está colocando mais megapixels ali, é como se tivesse cada vez mais apertado e cada vez mais interferência entre si, eles vão sofrer. Bom, e aí, depois que os pixels captarem essas imagens, tá, vem a segunda etapa, que é onde o processador vai transformar esses dados na imagem. O que que acontece? Nem sempre os pixels eles pegam todas as cores da imagem, principalmente zonas mais escuras, às vezes fica faltando informação. O que que acontece? É como se tu tivesse um buraco naquela imagem e o processador da tua câmera vai, por através de cálculos matemáticos, tentar adivinhar qual seria a melhor cor que se encaixaria ali para formar a imagem. Só que nem sempre a câmera consegue fazer isso, nem sempre o processador consegue fazer isso. E isso se traduz no que a gente conhece por ruído, que são cores, pixels que não tem nada a ver com a imagem e normalmente não é algo desejável. Bom, enfim, e é por isso que existem melhores e piores câmeras, se tratando de ISO, porque cada um tem um software diferente, que às vezes são melhores ou piores. E assim, acaba sendo. É curioso, porque se antes você tinha uma câmera Nikon e uma câmera Canon, era só você colocar um filme ISO tal, por exemplo, ISO 400, que ele seria igual tanto na Canon como na Nikon. Infelizmente, como essa questão deixou de ser do filme, né, e passar para o sensor da câmera, e o sensor da Canon é diferente do sensor da Nikon, o mesmo ISO é diferente nas duas câmeras. É Isso isso mesmo. mesmo, né? Não tô viajando. Não, é Não, né? isso mesmo. É isso mesmo. Não só Uhum. pela qualidade do sensor, como qualidade do software da máquina. Aham. E só que, aproveitando a deixa de falar sobre sensor da câmera, eu tava pensando aqui, eu acho que o digital é o que seria algo que representa melhor aquela velha analogia da câmera com o olho humano. Enquanto a câmera de filme era, sim, uma boa analogia com o olho humano, a digital é uma boa analogia com a própria visão humana. Né? A diferença é assim, a gente capta a imagem, né, no olho da mesma maneira. O que o digital tem além é o processador, que no caso é o nosso cérebro. E falando, por exemplo, e voltando até um pouquinho no tema do tópico passado, sobre qual câmera comprar, por onde começar, é muito importante ver essa questão da qualidade do sensor, né? Não é só megapixel, não é só tamanho, mas é a qualidade de como processa isso. Por exemplo, né, todos os seres humanos são quase que iguais. Quase por diferença. Existem algumas diferenças étnicas que são completamente desprezíveis, né? Temos o mesmo aparelho de visão. Por que que existem então daltônicos e outras pessoas com um outro tipo de daltonia, que a pessoa só vê em preto e branco? Tem um nome, mas é meio complicadinho, eu não lembro direito. E o que que acontece, né? No olho humano tem os pigmentos não, umas células que seriam o equivalente ao pixel, né? Que é o cone e o Bastonetes, bastonete. né? Exato. Um capta a luz, a intensidade da luz, e o outro capta a cor. E o que acontece com quem tem daltonismo? Né? Ele capta a mesma quantidade de luz, só que a cor capta de uma maneira um pouco diferente. E aí acaba dando um problema para o cérebro. O cérebro não processa direito essa informação porque ela chega meio truncada. Então confunde às vezes o vermelho com o verde, dependendo da tonalidade. E essas câmeras que não têm, como fala, não quero dizer assim tradição fotográfica porque não é o caso, mas assim não tem muito apreço pela qualidade, né? Então dá para citar bastante câmeras de celulares e essas câmeras que querem ser vendidas apenas pelo preço. Essa qualidade do sensor é muito diferente. Então é como se elas fossem meio que daltônicas. Às vezes você tira a foto e a cor não sai daquele jeito, né? Você olhava assim, pô, esse amarelo era tão vivo, o que aconteceu com ele, né? E um agravante, né? Ainda tem a questão da cor. Às vezes isso é meio. O que era uma sombra bem marcada, isso é meio chapado, isso é meio frágil, né? Fica uma coisa. E o que era bem clarinho também fica mais escurecido, né? Tem esses problemas. Isso que a gente tem que se ligar na hora de escolher um sensor, né? Por exemplo, e voltando ainda àquela questão do megapixel não é o suficiente. E ISO, né? Por exemplo, tem câmeras que oferecem ISOs até 3.000, mais de 3.000, né? Não, tem mais, 16 mais de mil, 100 mil. 32 mil. É uma coisa assim absurda do ISO, que vai altíssimo e a gente pensa, pô, que legal, né? Mas, por exemplo, eu gosto
de um exemplo que eu tenho aqui em casa, que eu tenho duas câmeras, né? Uma de 8 megapixels, uma reflex, né? Uma DSLR, e uma compacta. Da mesma marca, as duas Canons, e a outra é uma G9, uma compacta. A compacta é de 12 megapixels. A grande é de 8. E aí quando você compara as imagens, eu cheguei a fazer comparativos de fotografar, por exemplo, pôr do sol, que tem aquelas várias nuances de cor, né, e uma luz bem marcada. É brutal a diferença, assim, a qualidade da DSLR, porque tem um cuidado maior no sensor, o sensor é maior, né, mesmo tendo menos megapixels, a imagem é muito mais bonita, né, representa bem mais a realidade do que a realidade é relativa, claro, mas o que eu queria quando eu vi o pôr do sol é muito melhor representado pela de 8 megapixels do que pela de 12. E olha que essa de 12 ainda é boa, é uma G9 e tal. Tem ainda um esmero, né, na produção. Não é isso, Nena? Isso O que aí. você acha? Concordo plenamente, em grau e número. Poxa vida. Tô me sentindo o sábio aqui, meu. Bom, e aí você chega e pensa assim, bom, eu comprei uma câmera já tenho ela, e ela percebi que ela não tem um software bom, não. E a imagem não fica legal, né, quando eu fotografo. O que que eu faço então, né? Vou me desfazer da câmera, comprar outra. E aí, como é que eu sei disso? Será que eu não teria um jeito melhor, né? Ao invés de tentar resolver tudo na câmera, resolver depois de feita a imagem, né? O que que temos de software para isso? Pois é aí que entra a mágica, né? Bom, o que acontece? Tem muitas pessoas, tá, que preferem usar um software específico para isso, tá? Um software específico para redução de ruído da imagem. Na câmera, eu acho que normalmente tu vai encontrar como In-Camera Reduction of Noise. Normalmente eles chamam, tem essa nomenclatura na câmera, tá? Mas existem muitos softwares que fazem isso separadamente, que tu pode, tipo plugins para o Photoshop. Ou mesmo o Lightroom tem um redutor de ruído muito legal agora nas novas versões. Tem três aqui principais que eu vou colocar os links no post, tá? Que vocês podem procurar e funcionam, parece um milagre mesmo. Quando tu usa ele, tu parece assim, pô, o que aconteceu na minha imagem, sabe? Parece realmente que está acontecendo um milagre, assim, porque acaba completamente com todo o ruído que tu tem. Bom, mas é interessante salientar, tá? Que tem que se usar comedidamente, porque nem tudo é um mar de rosas, certo? Dependendo da qualidade dos algoritmos, tá? E ele não vai retirar só o ruído. Isso acontece com uma certa frequência, inclusive. Ele vai acabar comprometendo a qualidade da tua imagem, tirando a nitidez dela, tá? Então, bom mesmo é resolver tudo na câmera e não apelar para esses softwares. Não seria nem resolver tudo, né? Resolver a maior parte dos problemas na câmera, né? No clique. Isso mesmo. E quando eu falo resolvendo na câmera, não é resolvendo no software da câmera, é resolvendo usando um ISO condizente com a situação. Exato. É como a gente falou lá no início, né? O fotógrafo não é um operador de um aparelho fotográfico, né? Ele é um cara que produz imagens. Então, nada de fotografar de qualquer jeito e depois tentar resolver usando o Photoshop, o Lightroom ou qualquer outra coisa dessa. Não. Vamos ter consciência do que a gente está fazendo. Isso aí. Bom, eu acho que por isso, acho que é isso hoje. Por isso, é isso? Então vamos lá. Isso. Interessante quando eu tava escrevendo no Word, toda vez que eu colocava ISO naquele corretor automático, ele transformava para isso, É, sabe? eu vi que temos isso aqui. Puxa vida, e toda vez que eu ia lendo, mas o que é isso que eu escrevi? Não fazia sentido, né, cara? Então, Neno, agora chegou a hora de estrear um quadro novo aqui. É Respostas verdade. para os nossos ouvintes. É, É, quadro que era finalmente. impossível fazer do outro episódio, né? Porque a gente não tinha nenhum ouvinte. E pra quem pensava, como tu e eu, que os únicos ouvintes seriam nossas mães, nossas namoradas, que surpresa que teve alguém que escutou, hein? É, porque Inclusive minha mãe mandou não aguentou. perguntas. Mandando perguntas, sim. Aham. Estão começando a colaborar aqui com a gente. É muito legal, viu? E queremos dizer o seguinte, que Paulo, parabéns. Perguntante Você número um. é perguntante número um, o participante número um. E você vai ganhar a resposta. Aê! Aê!
Bom, qual foi a pergunta, Rafael? Paulo disse assim: Olá pessoal, parabéns pela iniciativa, show de bola, achei interessante que vocês falaram sobre câmeras usadas. Vocês têm alguma sugestão de onde comprar? Tem aí, Neno? Sim, eu tenho. Eu tenho um Mercado Livre, costumo vender muitas coisas pelo Mercado Livre, já comprei muitas coisas também e felizmente nunca tive problema. Mas é importante, na hora de comprar, tu olhar a reputação do vendedor. O que que acontece? Toda vez que tu compra de alguém no Mercado Livre, dependendo como se deu a negociação, tu pode dar um voto nele no final da negociação, falando: ah, esse cara foi legal, ou esse cara não mandou o produto, ou mandou o produto estragado. Tu tem como votar e colocar o teu comentário lá. Bom, então é isso. É importante sempre, toda vez que tu for comprar no Mercado Livre, ir lá e olhar a reputação do vendedor. Ver se ele sempre enviou o produto certinho, se teve algum problema ou não. E no caso de produtos caros, né, como uma câmera, eu acho que vale a pena você dar uma olhada no aparelho antes, né? Uma vez que o aparelho é usado, a gente tem que ter um pouco de fala, segurança, assim, né? De você chegar, olhar, pedir para ver a câmera, ver como tá, ver o estado dela, o estado físico, ver a qualidade da lente, né? Muitas vezes você vê aquela lente suja, assim, então você pode pensar, ó, esse cara não teve muito cuidado com a câmera. Para começar com isso, é bom dar uma verificada mesmo nessas coisas. De repente, o cara da sua cidade, né? Então, marca um lugar para encontrar ele, né? Não é fácil, investir um dinheiro em algo novo, assim, de repente ter um problema, né? E outra coisa importante, o lugar que tu for se encontrar, tenta em um lugar público, tipo um shopping center, algum lugar que vai estar várias pessoas juntos, né? Porque Exato. dependendo do cara, sabe, o cara tá indo com dinheiro e tal, vai que o cara já não tá planejando fazer alguma falcatrua também, né? É, claro, a gente tem que saber que nesse mundo da internet tem muita coisa, né? Muita gente honesta querendo simplesmente passar um produto, como também muitas pilantras, assim. Isso eu acho que a gente tá falando porque a gente fala de câmera, mas acho que quase todos os itens que você pode comprar pela internet você tem que pensar nisso, né? O que não faltam por aí são notícias de golpe, né? Então, vamos fazer, aliás, com cuidado e Parcimônia. prudência. Parcimônia. E temperança, olha só. Ah, que palmas pro Rafael agora. Bom, Aí eu vamos vou lá. ver agora depois do dicionário, temperança é uma besteira, não tem nada a ver. Eu também. Também tem que ver o que. Ai, boa. É. Bom, vamos lá. Bom, Tem. Paulo, muito obrigado pela participação. Caso a gente não tenha explicado direito, pergunta aí de novo e a Não, gente vai ver não, se pera aí, responde com menos de 3 semanas de. tem mais coisa aqui, ó. Tem um outro site também que eu costumava anunciar bastante, então eu acredito que se era bom pra mim anunciar, deve ser bom pra comprar também, que é o Classificados de Fotografia. Eu vou deixar o linkzinho aqui pra vocês também. E outra coisa legal, tá, que geralmente quando tu vai comprar fora do país, já que a gente falou de refurbish no último episódio, tá, eles têm uma página especial só vendendo refurbish. Ou mesmo quando tu vai lá na BH, por exemplo, tem um balcão lá, um setor todo especial que só vende refurbish. Aí eu coloquei aqui, tem a própria Nikon, por exemplo, tem uma parte do site dela que só vende produto refurbish, quer dizer, tu está comprando direto da Nikon, refurbish, tu consegue um preço bem mais bacana, tá? O Amazon tem, Best Buy, BH. Eu coloquei aqui, eu vou colocar 3 sites, tá? Que, só para ter uma ideia, mas sempre que vocês forem comprar pela internet também vale a pena, vale a dica dar uma procurada por refurbish. E agora sim, pode encerrar, Rafael. Podemos encerrar? Podemos, então. Agradecemos a todos vocês que tiveram paciência de chegar até aqui, né? Agradecemos muito a oportunidade aqui de poder falar com vocês, de ser ouvido. E é isso. No próximo episódio, o que a gente vai falar, Nena? Sobre Tem a... alguma ideia? Sobre Quê? abertura. Sobre Isso aí. abertura. E mesmo que vocês Abertura. ainda, eu não sei se talvez vocês ainda não conseguiram comprar a DSLR, mas mesmo que vocês estejam ainda com suas câmeras compactas, esses episódios, tá, são episódios que não são só para quem tem máquina DSLR, tá? Só para quem tem uma máquina boa. Tu pode usar mesmo nas tuas compactas, porque todas elas têm regulagem de abertura, tu tem como escolher o ISO, tu tem como ver a velocidade, são todas as coisas que a gente vai estar falando nesses primeiros episódios, tá? Então, mesmo que tenha a DSLR ainda,
continue escutando, porque vai ser interessante para você. Exato, e muitas vezes essas funções nas câmeras compactas estão meio que disfarçadas, assim. Estão com o nome de outras coisas. Então, por exemplo, o que seria o modo esporte de uma câmera compacta? Ora, na verdade, o diafragma bem aberto, obturador bem rápido e um ISO alto, para tentar pegar um sujeito jogando bola, na hora que ele vai bater o pênalti, ele paradinho ali, ou então um carro de Fórmula 1, bem nítido. Esse é o modo esporte. Aí tem, por exemplo, no oposto, o modo noturno. O que o modo noturno é? Também mudar o ISO, colocar também o ISO lá no alto, fazer o obturador funcionar mais lento. Tudo isso que a gente tem na câmera reflex, né, na DSLR, também existe na compacta. Às vezes com nome igual da compacta, aliás, da DSLR, mas com outros nomes que são aquelas funções, né? Modo retrato, modo praia, modo esporte. Então, por exemplo, o modo praia é um típico também. Aquele solão, né? Ou então praia ou neve, né? E aí o que os caras fazem? Mexe no ISO, vai lá para baixo para poder regular melhor a imagem. Rafael, só uma pergunta. No começo ali tu falou no modo... Não sei qual era o modo, mas tu falou numa abertura maior. O que é exatamente isso, uma abertura maior? A abertura maior é o que a gente vai falar no próximo episódio. Ah, isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Então não perca o próximo episódio para saber o que eu disse isso.